Olá, Tite, bom dia. É um prazer recebê-lo aqui no Estadão. Você está falando no Facebook do Estadão para mais ou menos 5 milhões de torcedores brasileiros. Torcedores que você resgatou, contribuiu para que esse amor pela seleção fosse resgatado. Eu queria começar do princípio. Como você encontrou a seleção brasileira quando você assumiu? A primeira conversa de vestiário, de elenco ali no meio de campo, como é que foi isso? Conta pra gente. Muito obrigado pelo convite, é um prazer a quem está nos assistindo, nos ouvindo. É um turbilhão de coisas que aconteceram. Eu tento olhar agora para trás e lembrar tudo que aconteceu desde do início do trabalho do Corinthians, daqui a pouco um convite que eu não esperava, que eu não imaginava, que eu não estava dentro dos meus planos, e aí chegar nesse momento onde tu tem o primeiro contato com os atletas. Digo, cara, que loucura, que maluquice é essa, onde eu tenho contato com 7, 8 jogadores daqui, daqui a pouco eu vou ter mais uns 5, 6 que vão estar chegando, daqui a pouco o grupo todo vai estar formado antes do jogo, nós temos o jogo contra o Equador, que ele é decisivo, com 12 jogos para buscar uma classificação para o Mundial. Aí eu comecei assim, calma, Adenor, eu fazendo um exercício para comigo mesmo, volta atrás, começa por etapas, começa fazendo um contato já por vídeo para os atletas, um contato telefônico. Então o primeiro contato, na verdade, quando surgiu a convocação, foi um contato telefônico para quebrar o gelo, para parabenizar os atletas pela convocação e dizer a eles que eles estavam na seleção, porque eles mereciam e pelo acompanhamento que nós tivemos. Você ligou para cada um? A cada um deles. A cada um deles. Imagina do outro lado da linha, né? O técnico da seleção, todo mundo já sabendo que era você. Olha, você está comigo, te espero lá. Você encontrou a seleção em frangalhos, o torcedor não via bons jogadores, mas não via um time. E você pegou a seleção na 6ª posição das eliminatórias. A etapa anterior é uma etapa de construção. As etapas anteriores foram etapas de construção ou reconstrução, talvez reconstrução seja o termo maior, pós-Copa do Mundo. Um momento difícil para qualquer profissional que ali estivesse, esse é um momento muito delicado, e nessa transformação, nessa transição. Eu peguei já numa segunda etapa, numa colocação difícil sim, e procurando ter e potencializar ao máximo já desde o primeiro jogo. Não dá para planejar o segundo, não dava para planejar qualquer que fosse uma situação, a não ser o jogo contra o Equador, sim, em função da necessidade que nós tínhamos de jogar bem e de pontuar para encaminhar uma classificação para o Mundial. Você tirou a braçadeira de capitão do Neymar e você fez um rodízio. Isso amenizou um pouco a escolha, eu entendo. Você tira de um, mas você não dá para outro, você gira. Por que você fez isso? Vou te dar, assim, as coisas vão acontecendo e as entrevistas vão acontecendo e as perguntas vão acontecendo e eu vou te dar essa em primeira mão, então, porque justamente pela pergunta que tu me fizeste. Quando nós estávamos na seleção olímpica, acabou o jogo, eu dei um abraço no Neymar, parabenizando pela conquista olímpica, e ele chegou e falou para mim, professor, eu não quero a braçadeira de capitão mais. Ali é um momento que não convinha eu falar. Eu só disse, vai curtir com a tua família, fica feliz pela tua conquista, fica feliz com todo mundo. Depois a gente fala sobre isso. Porque a experiência me mostra que ali não era o momento de falar. Passado algum tempo, conversando com ele também, eu digo, Neymar, tu és uma liderança técnica importante da equipe. Pensa, eu não quero a resposta agora, mas eu quero, junto daqueles jogadores que eu entendo ser merecedores da capitania, tu está inserido neles. Pensa sobre isso e me procura para me dar uma resposta. Eu não quero a resposta agora. E ele me procurou depois e colocou, professor, eu estou aberto à capitania e quero sim de volta. Por quê? Porque eu entendi que aquele era um momento de muita pressão. E a gente estava excessivamente colocando nos ombros do Neymar a solução de todos os problemas da seleção. E futebol não é assim. Ele tem que ser partilhado. A relação de criatividade, ela tem que ser do conjunto todo. E aí vai aparecer, em alguns momentos, o grande atleta que ele é.
Então ele está inserido e ele é e vai ser capitão na sequência. Não foi ainda por uma questão de tempo de colocar alguns outros, mas vai ser capitão assim, por essa história que eu te contei. E aí você tira um caminhão das costas do menino, né? Exato. E não você pode, tem um retorno em campo não pode ser a imediatamente. responsabilidade. Assim como não pode ser só do técnico do sucesso, tanto no acerto, tanto na vitória quanto na derrota. A gente tem que aprender culturalmente que existe um processo todo no futebol em que o diretor é extremamente importante, que a comissão técnica, que o técnico tem uma importância muito grande, tem que ter uma visibilidade, uma cobrança, sim, que o atleta tem uma responsabilidade e não só o astro maior, aquele que está em evidência maior. A gente tem que aprender que o futebol também, essa relação de equipe, ela é importante. Ô Tite, como você construiu a decisão e como você comunicou, né, para os jogadores e para o grupo a troca de William pelo Felipe Coutinho? Explica isso para a gente, assim, porque às vezes você, o William estava, é do grupo, como é que eu vou fazer essa mudança sem ferir? Um outro detalhe que o brasileiro tem essa situação encarada como um grande demérito o fato de ser substituído da equipe. Coisa que na Europa, culturalmente, é uma diferença. Inclusive em termos jornalísticos. O cara sai da equipe em termos jornalísticos. Pá, o cara tirou o cara do time. Pá, não tem confiança. Pá, o cara produziu mal. Pá. Às vezes enfocar ou entender de que o outro que entrou é uma competição sadia e salutar e que entrou muito bem, apesar do outro estar bem, é difícil às vezes. E o enfoque, e eu estou falando em termos jornalísticos, ele fica assim, ó, olha lá, perdeu a confiança, olha lá, tirou o cara, ó, o cara não está jogando. Às vezes tu pode jogar estando melhor. É o caso do Coutinho. O William estava bem, o Felipe estava muito bem. O Coutinho rebentou nos jogos que entrou. Nós entrou no jogo contra o Equador, demais. Na sequência entrou no outro jogo contra a Colômbia, demais. Então, essa rivalidade que os atletas têm que ter, uma rivalidade com lealdade. Nós vamos produzir quem é melhor, mas vai ter do técnico respeito, pessoal. Chamei os dois e digo, poxa, o William está bem e o Coutinho arrebentou. Agora, mete pressão nele também, vai iniciar o Coutinho, mas nada me diz de que durante o jogo... Isso foi numa conversa eles entre dois, os três. Exatamente. Isso não quer dizer, eu não gosto de entrar para dentro do campo e vocês ficarem olhando, eu digo, porque eu já fui atleta. A gente olha e mesmo. ficar espiando, se eu vou dar o colete para um, para outro, e qual é que vai ser a reação. Eu estou falando aqui para vocês. O William, tu está bem, o Coutinho está muito bem e jogou. Agora a oportunidade de iniciar é dele. E tu, William, vai colocar pressão, porque daqui a pouco eu vou te precisar dentro do jogo. Cara, vai embora, vai à luta, porque o meu respeito é igual aos dois. Eu entendo que isso funciona bem com os jogadores que estão na Europa, mas tenho dúvidas se isso funcionaria com um jogador que está aqui no Brasil. Certo. Né? Porque aqui a gente ainda tem a cultura dos 11. Né? Na Europa, não. O que você pensa? Eu penso que no Guarani de Garibaldi, onde eu comecei, eu fiz isso. Essa linha, ela já está dentro da minha pele, da minha derme, da minha epiderme, da minha não sei lá o que mais que tem aí na sequência. Porque como atleta eu era assim. O cara pode escalar, mas respeita de forma igual. A isenção da escalação ela é normal e natural, mas traz o respeito a todos os profissionais. Então teve lá no meu primeiro clube, teve antes quando eu era atleta, teve antes quando Carlos Alberto Silva me ensinou que deveria ser assim, onde Pedro Pires de Toledo me ensinou que é assim, o senso de valorização de uma equipe toda de trabalho. Ô Tite, eu estou falando aqui com os nossos internautas, eu falei para você que são 5 milhões, está chegando muita coisa. Tem um aqui que me faz uma pergunta interessante, é o Denilson Paraguaçu. Ele diz o seguinte, a condenação do Neymar lá na Espanha, o pedido de prisão de 2 anos pela transação dele do Santos para o Barcelona, isso de alguma forma afeta o jogador e a seleção brasileira? Você conversa com o Neymar sobre esse assunto? Denilson, tem algumas coisas que elas são muito particulares, que elas são muito íntimas, que elas são muito pessoais. E técnico não interfere porque existe uma vida pessoal de cada atleta. Nessa situação ele não interfere, não. Ele não fala, ele não tem esse direito. Eu tenho o direito, sim, de dar a ele todas as condições de cobrar dele um desempenho para dentro do campo e mentalmente extremamente forte para que possa, na capitania, no aspecto técnico. Agora tem algumas coisas que são pessoais, ele tem toda uma staff. E tem todo um pessoal que trabalha em função disso e está tramitando situações
né? Eu não acredito que seja já definitivo, tem toda uma tramitação dessa situação. Cabe recurso, exatamente, para que seja definido essa situação. Então, todos eles têm na sua vida particular, eu não interfiro na vida pessoal dos atletas. Eu digo, por exemplo, só para exemplificar, nós jogamos sempre o primeiro e segundo jogo, e eu e o Edu, a gente estabeleceu da seguinte forma, os jogos de eliminatória. Nós jogamos o primeiro jogo, são 10 dias juntos, e a gente vai dar folga, independentemente do resultado, no dia subsequente. Sabe por quê? Porque se o atleta quiser ir ver a sua família, ele vai. Se ele quer ver a sua namorada, ele vai. Se ele quer ir em outro local, ele vai. Ele é responsável pela sua imagem, pela sua conduta. Quando ele retornar para a seleção brasileira, ali tem um ritmo. Veio de volta, aí tu tem regras a cumprir, tu tem obrigações a ter, tu tem disciplina a cumprir. Mas cada um, se não fica, aí sim fica um paternalismo. De dizer assim, ó, eu vou ter que cuidar. Passar a mão na cabeça. Exato. Então, não, ele tem que saber que vai ter o seu momento e vai ter a sua responsabilidade. E aí você faz uma diferenciação do Neymar, Barcelona, Justiça, com o Neymar que chega para a seleção no domingo à noite, que vai se apresentar. É uma outra situação. Então uma coisa não interfere na outra, na sua cabeça. Não. O que eu falo com o Barcelona, que nós falamos, eu e o Edu, por exemplo, o Edu, em termos diretivos, ele conversou com a direção do Barcelona, porque o Neymar vinha no jogo contra Bolívia e depois contra a Venezuela, ele vinha com uma sequência de 9 jogos e com uma propensão a machucar. Porque estatisticamente a gente sabe que quando faz quarto domingo, e ele já era para o 5º jogo parar. Aí machucou o Messi, o Luiz Henrique chamou ele e disse, eu não posso agora te poupar do jogo, porque é a necessidade do Barcelona. E colocou ele para jogar, ele estava jogando e iria jogar o 10º jogo seguido. Eu falei, Neymar, nós não vamos vencer o jogo ao custo da saúde. E a gente vai encontrar de alguma forma, eu vou te tirar do jogo, não te coloco para jogar, eu vou definir uma situação importante, porque eu não vou arriscar a saúde do atleta. Então, nesses outras áreas, em termos diretivos, em termos pessoais, de conversar com o técnico, conversar com os diretores, cada um em seu nível, a gente faz. Mas esses assuntos particulares, não. Eu sei da sua intenção de na Europa, dar uma olhada no Elias, e você insistiu muito com o Paulinho, né? Você comprou a briga com o Paulinho. Primeira convocação, Paulinho, ninguém sabia como é que estava o Paulinho. Por que você apostou no Paulinho assim? Eu falei de Elias, agora todos os jogadores que foram nas últimas, como ideia, para as pessoas entenderem, as últimas 2 convocações anteriores, eu quero olhar todos os atletas que foram convocados e que não foram convocados comigo. Por quê? Porque eu quero uma questão de justiça minha, eu ficar bem comigo mesmo. Então eu vou ver o Davi Luiz, eu vou ver todos aqueles atletas que a gente não citou antes, eu falei Luiz Gustavo, que tem mais atletas que não foram convocados comigo e que vão estar acompanhando, vou estar acompanhando. Por uma questão de critérios e de observação, porque o momento ele é importante da convocação. São 3 aspectos que a gente leva em consideração. O passado e a relação que o atleta que jogou comigo, eu sei do seu potencial, o seu histórico e o nível que ele se encontra, o nível profissional que ele se encontra, o campeonato onde ele disputa e o momento técnico dele. A gente engloba uma série de aspectos para determinar. Dito isso, fica inserido o Paulinho. Paulinho foi campeão, fazendo gol com a seleção brasileira. E não era eu técnico. O Paulinho fez uma sequência de trabalho. Então ele tem um passado dentro da seleção brasileira, inclusive de campeão, assim como tem Fernandinho, assim como temos outros. Teve e foi campeão do mundo comigo também. E, paralelamente a isso, na China, é da sua equipe do campeonato um dos principais atletas. E não foi ninguém que nos falou, nós fomos ver. Nós acompanhamos o momento físico dele, o Fábio Marcelo já tem essa responsabilidade, níveis de força, condicionamento físico e o condicionamento técnico. O Matheus foi assistir em loco afora, nós acompanharmos em vídeo. E todos os atletas que foram convocados, todos sempre tiveram, por parte da comissão técnica toda, um acompanhamento em loco. Então tem critérios para a busca de
de convocação. Depois desses 6 jogos, 6 vitórias, a gente tem a tendência de achar que o grupo está formado. É muito fácil para a gente achar isso, né? Ganhou 6 partidas, você tem convocado mais ou menos a mesma base, mas não, né? Eu acho que você abre esse elenco, esse grupo, e você pretende deixar aberto até, classificando para a Copa, até a Copa do Mundo. É assim que a gente deve pensar? Tem uma forma que a garotada fala assim, ó, o grupo está fechado, só que não. É assim que eles falam? Né? Mas é perigoso isso, né? O grupo está fechado. Eu estou falando, fazendo uma afirmação. O grupo tá, só que não, né? A molecada fala assim, só que não. E eu tenho dito de uma forma muito clara para os atletas, retornem nos seus clubes e joguem muito. Rebentem, estejam na sua melhor condição física, técnica e tática, porque lá vocês vão ter a condição de trabalhar bem para chegar aqui bem. E eu tenho que ter a responsabilidade de voltar com o atleta em iguais ou melhores condições do que eles vieram aqui. Por exemplo, eu falei com o Klopp, e o Klopp fez um comentário com o Edu, ele disse, pô, vocês já pré-caminharam a sua classificação depois do jogo contra a Argentina. Pô, segura os meus meninos, ele falou, aí e o Edu, não. Primeiro que nós não estamos classificados. E segundo que tu pode ficar tranquilo que a dosagem, a carga de trabalho vai te dar que ninguém vai arrebentar eles vão voltar bem. É responsabilidade nossa também pegar o atleta e voltar para os seus clubes e dizer assim, ó, inclusive com relatórios, ó que tipo de trabalho ele fez físico, o que tipo de trabalho técnico ele fez, que tipo de trabalho tático ele fez, com todo um relatório em que o clube que recebe de volta vai dizer assim, ó, poxa, ele foi e olha o estágio que ele voltou, olha que tipo de trabalho ele fez. Sabe por quê? Porque quando eu era técnico de clube eu queria que fizesse assim. E ficava muito pé da vida se não tivesse uma melhor condição do atleta que foi lá, serviu e pudesse retornar. Por quê? Porque é uma via de 2 mãos. O atleta vem para a seleção e tem que estar bem. E ele retorna e tem que estar bem no clube. Você ganhou 6 partidas. Quanto isso te dá certeza de estar no caminho certo? Lembrando que você enfrentou equipes sul-americanas, né? Que é uma pegada que a gente conhece bem. Uma Argentina de Messi, fortíssima na minha opinião, mas você não fez jogo nenhum contra times da Europa. Quanto isso faz falta para você ter uma avaliação do estágio que você está na seleção? Eu entendo esse lado, mas eu cuido muito para não personalizar. Eu e uma equipe toda de trabalho que fez e que reajustou, que já estavam, muitos que já estavam lá, que foram aproveitados, né? É o caso do Tafarel, é o caso do Maurício, integrados ao Tomás, integrados a nós que chegamos. A gente entende isso aqui também. Sim, a gente valoriza muito o seu trabalho, mas eu particularmente entendo que o seu trabalho assim, é 20% a 25% de tudo o que é feito, tudo que acontece, né? Mas é um trabalho importante. Eu digo, eu sou por vezes o agente desencadeador da coisa. O Fábio vem falar comigo, ele diz assim, não, porque a glucosamina... Eu digo, eu não quero saber, e eu não sei. Se tu falar isso, tu vai estar me enrolando. Mas eu quero saber se eu tenho 40 a 50 minutos de trabalhar o atleta de forma intensa, que o nível de concentração está alto. Pode, porque ele recuperou. É isso que eu quero. Eu quero profissionais de alto nível próximo a mim, porque isso potencializa o trabalho. E essa escolha eu sou muito rigoroso, eu sou muito chato. Eu sou muito observador. Eu sei se ele traz... Eu quero trabalhos diferentes e quero comportamentos e situações diferentes e novas. Porque eu tenho esse combustível aí, não sei até onde vai, até que idade eu vai. Mas enquanto esse é o combustível que te move a procurar ser melhor. Por quê? Porque eu não sei que estágio nós estamos. Porque é um processo de amadurecimento. Que é o contrário do que alguém interpretou, dizendo assim, ó, tu queria que não parasse agora? Eu digo, sim, é uma M que parou, eu queria que continuasse as eliminatórias, não a Copa do Mundo que fosse agora. E estão me oportunizando agora. Não quero que a Copa do Mundo seja daqui 2 anos, porque é um tempo de construção e não vão ser esses 6 resultados que vão me deixar satisfeito pelo desempenho. Então, nós precisamos sair perdendo. Eu quero ver como é que a equipe vai reagir emocionalmente em cima de uma derrota que vai ser inevitável. Da seleção quer que o time saia perdendo para ver como é que ele se Claro, é isso? Eu quero evitar que seja mais longe possível. Eu lembro até quando eu vim aqui para a Copa do Mundo, eu digo assim, para o Mundial, eu digo assim, nós tínhamos, eu acho, 6, 7 jogos até o final do campeonato.
e a gente já estava numa situação boa, eu digo, eu quero perder um jogo para que a equipe possa ver como é que ela reage, como ela responde. Aí nós vamos perder o último jogo contra o São Paulo. Eu digo, mas não era esse que eu queria. Eu queria era um antes, não. As coisas não são do jeito... Mas por quê? Porque a gente mede reações, comportamentos, reajustes. Isso é no dia a dia, é no passar dos jogos. A falta que faz enfrentar times europeus. A gente vai enfrentar, mesmo sendo amistosos, é nosso objetivo. Porque você não vai estar na Copa das Confederações, né? Mas os amistosos, a gente conversou que todos eles, se possíveis, do primeiro escalão do futebol mundial. Pelo esse aspecto. Não busca, assim, com todo o respeito, mas buscar algum adversário de um nível inferior, a gente não quer, não. A gente quer, se tiver que enfrentar... Argentina não, porque os principais sul-americanos, porque a gente está enfrentando agora. Mas França, Alemanha, Portugal, Itália, Espanha, está me fugindo, mas dentro desse nível, esse vai ser o nível de enfrentamento que nós buscamos. Aliás, essa semana o Brasil assumiu a segunda colocação no ranking da FIFA, oficialmente, passando a Alemanha e ficando atrás da Argentina. Isso quer dizer alguma coisa para você? Depende muito dos critérios adotados, né? A pontuação adotada, enfim, ela é subjetiva, vamos colocar dessa forma, ela é de interpretação. Por que você apostou também em Gabriel Jesus, um garoto de 19 anos, para usar a camisa 9 da seleção brasileira? Você sabe que eu estou falando camisa 9 da seleção brasileira. O menino tem 19 anos, o menino tem uma temporada e meia de profissionalismo. Por que você apostou no Gabriel Jesus? Porque ele é de verdade. Porque ele é de verdade em termos técnicos, táticos, e porque ele é de verdade como pessoa. A minha experiência me traz os comportamentos dele no dia a dia, ele é de verdade. Ele tem uma educação muito forte. Ele deve ter um berço que deu a ele a condição de buscar e de conquistar o seu espaço, de respeitar o outro. No curto espaço de tempo a gente tem um pouquinho de experiência. Pois é, eu ia falar isso. Você não teve tanta contato com ele. Foi uma coisa de 5 minutos que você olhou e você viu tudo isso. Não, os enfrentamentos contra o Palmeiras, os comportamentos e as manifestações públicas através de vocês da imprensa, quando as perguntas vêm, o comportamento dentro do grupo, o comportamento nos jogos. Precisa corrigir algumas coisas, eu vou te dizer alguma, até para dizer, para não dar, que eu corrijo, sustenta a falta, não cai tanto, cara. Não cai. Tu tem força para sustentar, daqui a pouco qualquer esbarrão, tu daí levanta, toda hora com ele, levanta, cara, e vai para dentro, porque ele tem uma força de sustentação impressionante. Tu não vai por qualquer coisa, tu vai pro chão, não. Tem essa capacidade. E vou te dizer, quando eu vi também dele essa transparência natural de enxergar o seu erro e de admitir o seu erro. Isso é segurança, isso é grandeza. Ele fez uma tabela, ele e o Neymar, contra a Colômbia, e ele bateu uma bola cruzada do lado esquerdo, o Ospina fez a defesa. E eu fiquei muito na dúvida se ele tinha feito a tabela ou ele tinha sido dominado e a bola espirrou. E até eu consegui observar que a bola que ele não tinha dominado bem e que foi circunstancial o passe. Aí, estava o lance e eu no intuito eu digo, eu fiquei na dúvida se tu... E estou comentando o lance, passando o vídeo para eles. Pela finalização. Digo, a finalização precisa no chão, é assim que a gente tem que fazer, porque ali acontecem os gols e tal. Então, vai largando. E eu larguei assim, eu não sei se tu foi dominar ou se tu fez a tabela e tal. Eu acabei de falar, ele disse, professor, eu fui dominar a bola, ela fugiu. Quando o cara coloca essa espontaneidade e assume o erro que ele cometeu, ele está num nível e num plano também de maturidade muito grande. Ô Tite, o Alisson Nóbrega Cebrián, ele pergunta se você levaria o Praz se ele não tivesse se contundido, se você já olhou alguma vez para o Praz nesse sentido. Ele estava sendo observado e todos de grande nível, porque ele estava num nível muito alto. Eu só não posso ser simpático e dizer sim, ele ia ser convocado. Eu não sei se ele ia ser convocado, mas que ele estava sendo observado, inclusive pela seleção olímpica, porque ali foi um aspecto importante. Por exemplo, o Rodrigo Caio se convocou pelo grande trabalho na seleção olímpica. E ele estava convocado e saiu machucado.
poderia também ser confirmado em relação ao prazo. Poderia, sem ser simpático e afirmar. O Rodrigo Caio pergunta aqui se você um dia voltaria para o Corinthians, se existe essa chance. Eu digo assim, a vida me mostrou que eu nunca devo dizer assim, a etapa vai ser para cá, vai ser para lá, e pego 2 exemplos. O primeiro clube que apostou e que abriu as portas foi o Grêmio, e eu nunca vou, e fiquei 2 anos e meio. Quando saí do Grêmio, digo, nunca mais eu vou conseguir num clube ficar 2 anos e meio. E digo, o primeiro clube que eu vou voltar vai ser o Grêmio. Eu nunca mais voltei. Quando eu saí do Corinthians, eu digo assim, passou uma etapa, não vou voltar para o Corinthians, não vai? E aí passei em 2014, daqui a pouco eu voltei, eu digo, cara, eu nunca passou pelos meus planos retornar tão rapidamente, é porque é um misto de loucura também voltar depois. Aí fiquei 1 ano, retornei. Quer dizer, eu não sei o que pode acontecer, todas as possibilidades estão abertas. E aí a gente também está respondendo já para o Alexandre Vinícius, que deve ser corintiano, ele pergunta do Cássio, a mesma resposta. Sim, né? O Cássio é um extraordinário goleiro que tem que manter um nível físico importante para poder retomar aquele nível que ele estava na Libertadores e no Mundial extraordinário, porque é um goleiro diferenciado e que precisa estar nessas condições físicas para mostrar toda a sua plenitude. O corintiano fala muito de você, né? E o corintiano põe muito na sua conta o fato do time não ter ido bem essa temporada, né? Porque quando você estava lá, o time estava primeiro, segundo, primeiro de novo. Aí você foi embora, o time perdeu um pouco essa condição. Como é que você reage a isso? Eu me sinto responsável pela instabilidade que o Corinthians teve esse ano. E eu não estou falando isso com simpatia para ninguém, não. Estou falando isso para mim mesmo. Por quê? Porque estava todo um planejamento com o Roberto, com o Corinthians. Eu também não imaginava ser convidado pela Seleção Brasileira. E estava todo um planejamento de trabalho para nós remontarmos, na medida que foi desestruturado todo o fator China, enfim. E a gente remontando e a equipe dando respostas importantes e começando a brilhar o olho de novo na remontagem da equipe, que é um desafio. O técnico brasileiro a cada 6 meses tem que ficar remontando equipes, salvo algumas exceções. O Palmeiras foi uma exceção agora. O Corinthians em outros momentos foi, mas não dava. E eu me sinto responsável por essa instabilidade, porque eu também foi uma oportunidade ímpar que me surgiu e eu alimentei o meu sonho, fui um pouco egoísta, sim, e sou responsável também por essa instabilidade, porque nos planos do Roberto estava a gente, e nos meus também, a gente continuar o trabalho todo esse ano. Ô Tite, convocação é a grande pergunta aqui, né? O Douglas Cunha, o André Silva, tem mais aqui, ó, o Vitor Santos de Oliveira, o Maicon Dias, eles perguntam sobre o Lucas do PSG. Você tem acompanhado? Você gosta do estilo? Já tem gente na seleção com as mesmas características? O que você pensa? Tenho acompanhado, vou acompanhar e vou assistir o PSG também. E concorre, eu digo assim, concorrência leal. Na última convocação, ele concorre aonde? Ele concorre com Coutinho, com Neymar, com Douglas Costa e com William. E aí nós temos 4. Aí ele vai entrar nesse rol, junto com todos os outros de concorrência, que são jogadores de beirada, no 4-1-4-1, no 4-2-3-1, 2 linhas de 4, eles trabalham pelos lados. Ele concorda. Agora eu vou estar acompanhando, sim, assim como tenho acompanhado, e quero estar lá. A próxima semana, inclusive, eu vou estar assistindo o jogo do PSG. Agora, Tite, ouvindo você falar dessa forma, no clube você tem um elenco e você tem aquele elenco e sabe do que se tira daquele elenco. Na seleção, você tem o tempo todo jogadores de altíssimo nível. Altíssimo nível, né? Lucas é um deles, por exemplo. Você deu a lista dos jogadores que competem, todos bons de bola. E aí, como é que faz para você escolher um e deixar o outro fora? Quanto dói isso para você? Quanto tem de acerto isso para você? Porque assim, são 23 e você tem pelo menos aí uns 40. Para tu ver como, quando eu falo que eu não durmo direito e busco ter luz, para mim ser o mais justo possível, mas eu vou cometer injustiças. Tu acha que não dói eu deixar um Lucas fora? Tu acha que não dói deixar eu gostaria de ter o Diego Costa como opção. Eu gostaria de ter Thiago Alcântara, que não fosse para a seleção. Mas tu acha que não, o Davi Luiz fora?
Tu acha que não dói? Tu ficar o Elias, que estava na seleção, ó, mas o que eu procuro ser? Eu procuro acompanhar o momento do atleta. E aí ele concorre. Às vezes, como é o caso do Lucas, tu pega num setor onde tem muitos atletas de alto nível. E que a concorrência ela é alta. Nunca disputou uma Copa, Alex nunca disputou uma Copa. Reinaldo, centroavante do Atlético, extraordinário. Eu disse, pô, como é que um jogador daquele nível não foi seleção? Sabe? Então existe uma concorrência também, às vezes ele teve a infelicidade de pegar num setor onde a gente fala só tem pica, pronto, só tem cara de alto nível. 4 são os lugares. Não deve ser fácil. É complicado. Tite, Rogério no São Paulo, o que você achou da ideia? Seu colega de trabalho agora, né? Eu digo, agora ele passou a ser vidraça, eu estava olhando aqui, ele passou a ser vidraça. Primeiro, uma atitude corajosa. Para quem é um ídolo tão identificado como São Paulo, e passar rapidamente da atleta para técnico é uma atitude corajosa. Aliás, que todo técnico tem que ter. A gente é bastante exposto, é gratificante, mas tem que ser corajoso pelo grau de responsabilidade que a gente tem. Segundo, todas as manifestações que ele fazia, eu nunca trabalhei com ele, mas ele fazia através da imprensa, ele sempre foi muito claro nas observações táticas. Estou falando especificamente daquilo que ele passa a ser agora o responsável. Então, olhava com muita lucidez, com muita clarividência. Um outro aspecto importante é que ele não sentou nos louros do ídolo e foi atrás de procurar aperfeiçoamento. E pelo perfil dele, ele vai continuar buscando esse aperfeiçoamento. Isso é fundamental para todo profissional, quer seja técnico, quer seja em qualquer área. Então, ele tem essa busca. O que não vai ter, e que é uma situação difícil, é essa experiência, esse lastro de experiência, que daqui a pouco, se fosse num padrão europeu, teria que ter em níveis de categorias de base, de Série B e de Série A. Ele já vai entrar no olho do furacão, com uma grandeza e uma responsabilidade de São Paulo excessivamente alta. Né? Esse vai ser o grande desafio dele. Você acha que o torcedor de São Paulo vai ter um pouco mais de paciência? Sim. Por ser o Rogério Ceni? Sim. Palmeiras é o melhor time do Campeonato Brasileiro? Mais irregular, que manteve um padrão. Teve alguns momentos em que oscilou as melhores equipes que estavam jogando, dentre elas o Flamengo, dentre elas o Palmeiras, teve momentos do Atlético, teve momentos do Santos. Porém, um campeonato de pontos corridos, ele premia uma equipe mais regular, regular que eu falo é num plano elevado, não de ser regular, mas de ter uma performance mais homogênea. O Palmeiras o foi. Então vai estar em boas mãos se acontecer agora, domingo. Sim. Para a gente acabar, a gente já está no finalzinho. O Marlone foi indicado para o gol, né? O gol Puskás, né? Da FIFA. Um gol que você estava ali na beira do campo, né? Seu voto é dele, não? E você vota no melhor do mundo para quem esse ano? O melhor do mundo nesse ano não quer dizer que é o melhor do mundo que eu ache. Então você responde as duas perguntas. Quem você acha e para quem você vota? Então dá. O melhor do mundo hoje, para mim, no geral, é Messi. Do ano passado, Cristiano Ronaldo, pelas conquistas que teve. Pela seleção e pelo Real. A temporada do ano passado, o Cristiano Ronaldo foi melhor. O segundo, para mim, foi Neymar. E o terceiro, Griezmann. Eu deixei Messi fora porque machucou muito e não teve uma temporada muito boa. Porém, ele é o melhor do mundo, para mim. É o que consegue reunir uma série de virtudes importantes. O Cristiano Ronaldo é gol, cheira gol, é direto, é contundente. Ele tem gosto de finalização, ele quer o último terço do campo, ele é fascínio pelo gol. O outro é construtor, lúdico, criativo. Neymar vai chegar, são gerações, vai chegar a ser o melhor do mundo. Se antes eu tinha alguma de observação agora com esses 6 jogos e estando ao lado dele e vendo a capacidade criativa e a possibilidade de evolução que ele tem, inevitável ele vai ser o melhor do mundo. Eu não sei quando vai ser o melhor do mundo. Ele é um jogador que não é só do 1 contra 1, não é só do drible e da finalização. Ele é o maior assistente do futebol mundial hoje.
As pessoas falam, ele é o maior assistente. É mais que Messi? É mais que Messi. E o gol Puskás? É do Marlone, não? Não. Foi do Marlone, foi O do Neymar também, o do Messi? O do Messi eu não estou lembrando o terceiro, como é que foi o do Messi. Mas o do Neymar, ele dá um chapéu, coisa mais linda do mundo. O do Marlone eu fiquei contente, inclusive, eu digo, puta, esse golaço, quando o Cobraçal, ele pegou um voleio, eu digo, que coisa mais linda. Mas eu tenho que ser justo. A criatividade, a antevisão, a percepção que o Neymar tem, ele não vê o marcador dele, ele intui que o marcador dele vai chegar. E nele dá o chapéu e gira e faz a finalização. Tem a finalização extraordinária com o recurso técnico e a capacidade de percepção dele impressionante. Ô Tite, o Alisson Cecílio aqui está perguntando do William Arão, do Flamengo. Para acabar já, né? Mas assim, eu queria usar essa pergunta dele para falar assim, você também está de olho nos jogadores aqui do Brasil, claro. Flamengo, Atlético. Quando eu fui assistir os jogos do Flamengo, claro que eu estava olhando o William Arão. Eu fui assistir Palmeiras aqui, e aí o Muralha fechou o gol, eu vim ver o Arão mais, porque estava em evidência, eu digo, pô, o Muralha fechou o gol aqui contra o Palmeiras. Jogou muito. E aí a necessidade e o rol, tu vai construindo, e eu digo que o atleta constrói essa convocação. Assim como eu falei de Elias, assim como eu falei de Paulinho, assim como eu falei do Arão, assim como foi o Carioca, enfim, todos esses atletas nós estamos acompanhando, sim. Tite, queria agradecer o pessoal que mandou as perguntas, eu fiz a que eu pude aqui, muitas perguntas, né? E eu tenho uma última, assim, né, para você terminar aqui a nossa entrevista. Tem algum jogador imprescindível na seleção do qual você não abre mão no seu time hoje? Dos 23, dos 40, esse eu não largo. Vocês são complicados, vocês gostam de individualizar a coisa, né? O torcedor também gosta, né? Eu sei, mas é difícil para mim responder. Aí o cara que está do outro lado vai dizer assim, tu acha que ele vai abrir mão do Neymar, cara? Tu acha que ele é louco na cabeça? Aí eu vou estar individualizando a situação. Aí tu acha que ele vai abrir mão do Coutinho? Tu acha que ele vai abrir mão do Willian? Eu sei lá, todos esses que estão de alto nível eu não abro mão de 40, 50 que tem pré-selecionado, eu não abro mão não, de acompanhar. Eu entendi. Obrigado, um prazer recebê-lo aqui. E sorte aí, né? Agora você descansa um pouco, né? Você agora faz o Natal, Ano Novo e depois você retoma em janeiro, é isso? É assim que funciona? Não, eu estou indo para assistir 5 jogos na Europa agora para acompanhamento, porque se aqui o campeonato para, lá continua. E aquele senso de justiça permanece comigo, de acompanhar os atletas.